Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te mostrar de forma básica como buscar informações em uma tabela. Então, para executar um comando SQL aqui no FlamiRubin, botão direito em cima do banco de dados e opção Run a Query. Eu vou segurar Ctrl, rolar aqui a bolinha do mouse para aumentar o tamanho da letra. Para você selecionar uma informação, você vai escrever Select. Em seguida, você vai colocar quais os campos que você quer selecionar. Então, vou querer selecionar o campo ID, depois o campo nome e depois o campo data. Aí você tem que dizer de onde esses campos estarão sendo buscados. Então, para isso, você coloca assim, ó, from, e coloca o nome da sua tabela, tab teste, nesse caso, ok? Para executar, eu vou pressionar F4. Perceba que aqui ele trouxe as informações, ó, campo ID, campo nome, campo data. Lembra que na aula anterior a gente fez um insert testando, né? Aqui, ó, quando eu só inseri o ID, ele colocou a informação nula. Então, quando você faz insert que você não passa a informação, ele automaticamente deixa ela como nulo, ok? Então, quando você quer buscar informações, isso aqui é uma das formas de você fazer. Você pode também selecionar apenas um ou mais campos. Por exemplo, eu só vou querer, nesse caso, o campo data. Então, eu vou escrever selecione, você vai passar quais campos você quer selecionar, vai colocar a palavra from e vai colocar o nome da tabela. Então, olha só, vou selecionar essa linha aqui, botão direito, executar a linha selecionada e perceba que ele só trouxe para mim a coluna data. Outra forma de você selecionar todos os campos, uma forma bem simples, bem prática e bem rápida, é você utilizar o comando asterisco. Quando você usa o asterisco, é a mesma coisa que você escrever todos os campos da tabela, porque na programação o asterisco faz referência a todos, ok? Então, quase sempre, tá? Na programação, asterisco significa todos. Aí você vai colocar de qual tabela você quer selecionar. A mesma coisa, ok? Então, essa linha é a mesma coisa que essa linha. Cada um vai usar aí à medida que for necessário, à medida que achar melhor. Então, eu vou selecionar essa linha, botão direito, executar a seleção e aqui ele trouxe para mim todos os campos. Outra forma que você pode acrescentar é você dar apelido à sua tabela. O que seria um apelido? Por exemplo, eu vou colocar selecione na tabela tab teste. Quando você tem uma lista muito grande de dados, acontece às vezes de você relacionar tabelas. Isso aqui é um select muito simples, tá? Existem select muito complexo, com muita tabela, com muitos campos, e você acaba tendo que escrever o nome da tabela e passar qual o campo você quer pegar. Então, quando você tem um comando muito complexo escrito dessa forma, você passando o nome da tabela, ele acaba ficando um comando gigantesco. Por que você precisa passar o nome da tabela? É porque você pode ter um campo ID na tabela teste, você pode ter um campo ID também em outra tabela. E se você for fazer um select embutido, né, no caso 2 selects em um só, o SQL ele não vai saber de qual tabela é esse ID, se é dessa ou se é daquela. Então, você colocando o nome da tabela, você diz, olha, ID, você é dessa tabela aqui, certo? Para você deixar esse código mais simples, mais elaborado, você aqui na frente, depois do nome da tabela, você pode digitar uma letra que vai representar essa tabela. Por exemplo, suponhamos que eu estou chamando a minha tabela teste apenas de T. Então, ao invés de eu escrever o nome da tabela em cada campo que eu quero pegar, eu posso simplesmente colocar a letra T. Agora, olha só, quando eu digito vírgula, T, ponto, ele pega todos os campos dessa tabela. E aqui eu consigo selecionar eles. Ó. Se eu selecionar aqui, botão direito, executar a seleção, ele vai trazer apenas os campos que eu especifiquei aqui. Ok? Eu vou pressionar no teclado a tecla F8, para ele limpar todas as buscas aqui e cancelar as operações. Então, de forma bem simples, para você selecionar tudo, você vai usar o asterisco. E para você especificar quais os campos, basta você colocar os campos e separando eles por
vírgula. Isso aqui é o select mais básico que você pode fazer. Eu vou te ensinar muita coisa nesse curso, tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.